pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje eu vou falar uma coisa bem legal com vocês. Eu vou apresentar, tá? Uma pessoa especial na minha vida, uma pessoa que sempre está ao meu lado, como advogada, né? Como pessoa amiga, como pastora. Eu tenho ela assim como aquela pessoa que eu a procuro em qualquer ocasião e outra. Qualquer hora. Você tem uma amiga assim, um amigo que pode te atender dessa forma? Pois eu tenho. E hoje nós vamos falar uma coisa muito bacana para ela, né? Nós vamos conversar sobre o processo de escrever uma história, de dar voz à maturidade e transformar vivências em legado. Porque chega um momento da vida em que não queremos apenas viver, queremos deixar significado. Sabe o que é isso? É fazer o seu sonho virar realidade. Ou aquele que você nem pensa em virar realidade e de repente Deus pronuncia para você: é agora. É isso, doutora Penélope? Seja muito bem-vinda ao Maturidade para falar de um especial aqui no Brasil, porque ela lançou nos Estados Unidos e hoje aqui no nosso programa ela está lançando esse livro maravilhoso e eu vou pedir para você falar sobre isso tudo. O que levou você a fazer um livro, não, 2? Puxa, que palavras lindas, vindas dessa pessoa que eu amo e admiro, Maria Lúcia. Que momento especial estar aqui nesse programa. É uma alegria, uma honra, uma felicidade. E a Lúcia, né, nos emociona, nos ensina. É uma satisfação caminhar ao lado dela. E realmente Deus, ele prepara surpresas para nós, realiza sonhos, né? E tudo que a Lúcia falou aqui nesse início é a mais pura verdade. Há exatamente um ano eu estive em uma conferência na Flórida pela Universidade Americana Washington e Lincoln, e ali, em meio a tantas palestras, né, conferencistas, ideias, algo me despertou para escrever sobre o tema desse livro. Eu atuo há 25 anos aproximadamente com direito empresarial, então atuo com muitas empresas, participando do dia a dia, né, das empresas, os riscos, conflitos, problemas, dificuldades que são enfrentados. E diante dessa realidade, algo me despertou. Como a inteligência artificial pode colaborar ou reduzindo ou até mesmo anulando por completo os riscos em ambientes insalubres. Então esse que é o tema do livro. Ele foi lançado em inglês e em português porque foi feita uma abordagem entre a legislação brasileira e o que é aplicado também ali na Flórida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Então fizemos essa comparação porque lá não existe um adicional a ser pago como aqui, né, o adicional de insalubridade. Então a forma como o Brasil tem conduzido até aqui tem sido de uma maneira e na Flórida de uma maneira diferente. Então fizemos esse comparativo e sempre levando em consideração o que a inteligência artificial tem a colaborar com esse cenário, em que a vida humana, né, pode ser preservada e, ao mesmo tempo, os empresários podem ter os riscos diminuídos e custos também. Essa forma de você falar do livro ao longo da sua trajetória toda, o que realmente te levou a perceber que existe uma fórmula ou uma condição, um modelo para que já seja suficiente para que o Brasil possa, que você possa trazer para o Brasil essas informações? Sim, no Brasil, hoje nós temos um modelo aplicado em que, primeiro, a identificação
do risco e paga-se por isso. Então, identifica-se o risco e a empresa, né, paga por isso. Então, paga por meio de processos, paga por meio de adicionais, paga por meio de indenizações. Já no estado da Flórida, não há essa previsão. Não há a previsão de um pagamento pelo adicional. O que ocorre é uma prevenção. Então, fizemos essa abordagem, né, de como a inteligência artificial pode amenizar esses riscos, trazer esse controle prévio, né, por meio de sensores, por meio de substituição, não do ser humano, mas em situações de risco, em que o empregado é colocado, né, diante de uma situação que pode prejudicar a sua saúde. Como a inteligência artificial pode colaborar nesse contexto? No Brasil, atualmente, né, a CLT, as normas regulamentadoras prevêem ali pagamentos por esse risco. Mas existe aí a possibilidade de evoluirmos nessa questão, usando como nossa aliada a inteligência artificial, de forma a que toda a sociedade ganhe com isso. Perfeito. Doutora, então quer dizer que a maturidade de uma empresa está justamente na capacidade de antecipar problemas, ao invés de apenas reagir a essa questão aí de como fazer todo esse planejamento dentro de uma empresa? Exatamente, porque quando nós nos antecipamos, nós prevemos e nós reduzimos custo. Então você antecipa e você deixa de pagar. O que de mais importante, né, deve ser feito numa empresa é justamente essa pré-análise, a evitar o litígio, a evitar o risco, a evitar o dano. É verdade. E quando falamos de inteligência artificial, né, a gente previne esse risco, igual você está falando, né, aprende-se a identificar o risco e trabalhar sobre ele dentro da inteligência artificial? Sim, a inteligência artificial, ela traz consigo vários desafios. Isso também não é ignorado no livro. Por quê? É necessário que haja uma regulamentação adequada e sempre visando a ampliação da inteligência e da melhora da vida do ser humano e não a substituição do ser humano. Certo. Então, a inteligência artificial, ela vem para complementar, né, e não para substituir. Nesse contexto, o que se pretende? Proteger o ser humano e não substituí-lo. Mas você fez um estudo lá fora e aqui no Brasil. Nós sabemos que aqui no Brasil nós ainda temos uma cultura muito voltada à reparação. Você acha que hoje existe a possibilidade da gente mudar isso? Hoje o Brasil, ele, ao se deparar com o dano, ele repara. Né? Então, quando o empregado ele está sujeito a um risco, o empresário paga por esse dano. Sim. E a legislação da Flórida, por exemplo, né, que foi objeto desse estudo, nessa obra, ela tem como foco principal a prevenção desse risco. Tanto é que nem se fala em adicional de insalubridade lá. Aqui a nossa lei prevê isso, eu vou pagar para compensar. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos leis que já estão olhando para um outro lado, onde o empresário e o funcionário, ele tem aí um ajuste, né? Nós sabemos disso. Que a insalubridade hoje é mais pedida por causa do valor, né? Nós sabemos que existem riscos. Então, existem empresas que têm, precisa, né? E por que não mudar essa característica da insalubridade e pensar nela como um reforço salarial? Lúcia, saindo um pouquinho aí do... foi interessante o que você colocou. Quando estávamos lá no lançamento, né, em Orlando, meu irmão, Gustavo Tuller, que é coautor aqui desse livro, nós estávamos recepcionando as pessoas ali
na conferência, e uma das pessoas, ele falou algo interessante, me chamou a atenção. Ele disse que, como empresário, em um dado momento, uma pessoa o abordou e disse, né, que queria receber aquele plus. Sim. Ele não se importava de estar submetido ao risco, ou ele queria receber o plus. Quer dizer, então, o valor em si é o que chamava a atenção. Mas nós temos que ir além, né? Porque o ser humano precisa estar no centro disso tudo. Sim. A inteligência artificial vem para justamente promover isso, e a empresa como um todo, para que o empresário, né, tenha os recursos, economize, previna e não deixe isso para acontecer lá na frente, né, com os pagamentos em processos e tudo. Sim, mas você acha que a maturidade dessa empresa, vamos falar de um contexto geral. Tá? Ela está dentro desse processo, ela pode melhorar realmente a jurisdição, o juízo, o contexto político. Nós estamos nos aproximando disso? Sim. Graças a Deus, né? A maturidade, né? Nessa gestão, ela caminha para isso, né? Porque quando você previne o litígio, você amadureceu. E a inteligência artificial, no momento, no Brasil, né, ela também está sendo aplicada nos procedimentos judiciais. Claro, ainda há necessidade de um regramento mais efetivo. Tem muitas coisas ainda que necessitam, né? É um assunto, não é... debater, né? Exato, mas certamente... E os juízes também, eu acho que já está vendo com uma outra visão tudo isso, né? Sim, o Poder Judiciário já se utiliza de alguns mecanismos se valendo da inteligência artificial nesse processo de julgamento. Sim. Obviamente, sempre mediante a supervisão humana. Claro. Tudo deve ser gerenciado pelo ser humano. Nunca vai haver, nós esperamos assim, né, a substituição do julgador ou a substituição, né, daquele que supervisiona a máquina. Nós falamos muito de empresário. O livro foi feito para o empresário? Lúcia, nós buscamos abordar o tema de uma forma ampla, visando também a sociedade como um todo. Entendo. Mas, tendo em vista a atuação profissional, né, de muitos anos, voltada aos empresários, ele é um livro voltado principalmente aos empresários. Aos empresários. Que as empresas tenham esse subsídio, né, de modo a implementar questões... A entender, né? Isso. A entender. Exato. O que realmente está por vir. Exatamente. É uma esperança, né? Tanto para o funcionário como para a empresa aí. Sim. Essa introdução da inteligência artificial, você acha que já está surtiu algum efeito lá fora? Você viu que, como surgiu lá fora, existe a mesma possibilidade de haver aqui no Brasil? Sim. É um tema muito amplo e a inteligência artificial, ela pode ser usada de formas, assim, inimagináveis. Sim. Por exemplo, uma pessoa que vai descer lá num ambiente insalubre, um local em que... Perigoso. Por quê que a pessoa vai? Por que não uma máquina? Qual é a necessidade de expor? Exato. No ano passado, né, uma coisa me chamou a atenção, porque aqui a questão da insalubridade é muito ampla, né? Mas Sim. se nós pegarmos lá um auxiliar de limpeza, que tem contato com lixo, que tem contato, né, com a limpeza de banheiros, um Sim. exemplo. E quando eu comecei a escrever, foi interessante que assim que eu terminei o livro, eu vi uma notícia que aqui em Curitiba instalaram o primeiro banheiro autolimpante, né, por meio dos sensores, da inteligência artificial. Uhum. Então, é uma evolução. É uma evolução. Porque em alguns momentos não se valer desses recursos
para melhorar a vida das pessoas, mas nunca substituí-las. Eu acho que não vão conseguir, né? Porque de alguma forma alguém vai ter que ir lá, colocar, ligar a máquina. Eu acho que ninguém vai perder aí E a inteligência artificial, ela vem aprimorar, inclusive, as perícias judiciais. Por quê? Para você ter ali um laudo, né, que ateste aqui a insalubridade, é necessário que um perito vá até o local e faça uma perícia, uma análise. E a inteligência artificial, esses sensores, eles já podem trazer todo um histórico. Né? De todo uma coisa mais rápida. Uma coisa mais rápida, exato. Bonito isso. E o que te levou a escrever sobre esse tema? Eu iniciei um mestrado, né, fora, e comecei a estudar sobre a inteligência artificial. O assunto não era muito debatido. Sim. Tem alguns anos isso, e me chamou muita atenção. A inteligência artificial, realmente, quando você começa a estudar, você fica assim, né, bem impressionado. E aí somou, né, essa questão da inteligência artificial com essa vivência empresarial, né, e a abordagem dessa obra, ela vem de encontro também com o trabalho dos juristas. Porque vai ajudar. Vai ajudar. A entender. Né? Doutora, me diz mais uma coisinha, a gente faz uma pergunta e é um tema muito trabalhado, muito, né? Eu preciso que você me fale alguma coisa sobre isso, que eu acho importante. Nós temos ainda, acho que 2 minutinhos. Você acredita que as empresas hoje, tá, são aquelas que investem em segurança e prevenção, mesmo quando isso é uma obrigação imediata? Eu acho essa pergunta que vem a calhar, principalmente para o executivo, para as pessoas que estão executando ou procurando executar esse trabalho que você expôs no livro. Sim, é uma empresa, né, que atingiu uma maturidade gerencial de gestão, de forma que os colaboradores desse local, né, vão estar ali mais felizes, é uma equipe, né, mais seguro. Mais seguros. Como o dano ele gera o dever de indenizar, se essa empresa promove um ambiente seguro, ela está livre de custos e riscos. E pensando no futuro aí, qual será esse perfil do profissional? O profissional, ele precisa se atualizar, ele precisa prever, ele precisa ser analítico, ele precisa abrir a mente e inovar, crescer, estudar, precisa se atualizar. Quer dizer, aonde eu compro esse livro? Lúcia, nós temos os links, vou deixar à disposição de quem que bom. Quiser adquirir. E sempre uma honra estar aqui. Então, doutora Penélope, a gente sabe que o programa aqui deveria pelo menos durar 1h30, mas ninguém vai aguentar ficar 1h30 aí assistindo só a gente aqui. Mas nós sabemos que é importante todo esse trabalho e levar, né, para o público a importância de rever um futuro melhor para essas pessoas que procuram trabalhos decentes, né, que conseguem vestir a camisa da empresa e o empresário ficar feliz, né? É verdade. E nós também não podemos deixar de falar do Gustavo Tuller, né? Sim. Que é seu irmão, que... Como é que ele viu tudo isso? O Gustavo Tuller é meu irmão, nós somos advogados, atuamos em Curitiba. Minha advogada. E então trabalhamos em conjunto em algumas situações, né? Então é sempre uma honra, uma alegria ter um irmão, né? Que bom. Trabalha em conjunto conosco, não é, Luciano? Isso. E eu tenho um grande prazer já de estar com você, tanto a minha empresa como o meu pessoal, né? A minha empresa passa pela tua visão e eu estou muito feliz. E feliz por você ter feito mais esse sonho virar uma realidade. E você aí de casa, aprende uma coisa: todo sonho pode ser real. Mas para isso você tem que trabalhar, você tem que ir à frente, à luta. Eu espero você na próxima semana. Até lá! Olá, é muito bom estar com vocês novamente aqui na Rede TV Paraná, no quadro Mente em Foco. Um quadro feito para você
onde traremos sempre, toda semana, quadros, temas sobre saúde mental. E hoje faremos um programa diferente. Recebi muitas perguntas por e-mail, por mensagem no celular, e fico muito agradecido por todo esse carinho de vocês, as dúvidas, que vocês têm também, e vou tentar responder de alguma forma todas elas. Mas hoje vou acabar selecionando algumas aqui e vou iniciar para vocês aí de casa, e fiquem atentos, porque a dúvida dessa pessoa pode ser o que você esteja vivendo. Vou falar agora aqui de uma telespectadora que acabou entrando em contato, que é a Maria, de 63 anos, aqui de Curitiba. Muito obrigado pela sua participação, pela sua dúvida, e um abraço aí para a capital do Paraná, Curitiba. A pergunta é o seguinte: doutor, meus filhos casaram e saíram de casa. A casa ficou um silêncio que dói. Eu choro do nada. Isso é depressão ou é só saudade? Como eu preencho esse vazio? Então vamos lá. Nesse momento, é muito difícil de estar caracterizando se há um transtorno ou não. O fato de ter saído de casa, a pessoa acaba tendo alguns sentimentos de abandono, ou até acaba vivendo, de certa forma, um luto, tristeza, desânimo, mas nesse caso, que esse silêncio que dói e fica mais chorosa a maior parte do tempo, nós temos que ver o quê? Dentro do contexto, se esse choro está sendo frequente junto com outros comemorativos, no caso, seja humor deprimido, um desânimo, isolamento, perda de vontade de fazer as coisas, e aí a gente fica alerta quanto a um transtorno depressivo, no caso. Mas só com essa informação é difícil de falar que isso é um transtorno. Porém, é necessário sempre estar fazendo uma avaliação com um profissional de confiança, com um psiquiatra, psicólogo, para que consiga entender melhor esse momento da sua vida e que faça identificar se é um transtorno que necessita de tratamento, medicamentoso no caso, ou se um caso com psicoterapia, com psicólogo também seria suficiente, ou os dois nesse caso. Então, sempre teremos que avaliar o prejuízo, a persistência dos sintomas e a intensidade deles. Ok? Mais uma vez, obrigado pela sua pergunta. Espero ter conseguido respondê-la da melhor forma para a senhora. E agora vamos a mais uma pergunta. A pergunta foi feita pela Joana, tem 52 anos e é da cidade de Maringá. É uma cidade onde eu faço atendimentos também presenciais, é uma região que eu gosto muito, já morei nessa cidade. Minha família mora numa cidade próxima, chamada até Astorga, então estou bem familiarizado com essa região. E obrigado pela participação e pela pergunta, Joana. Então vamos lá. A pergunta da Joana é: doutor, eu estou na menopausa e virei um caco. Brigo com todo mundo, não durmo e minha ansiedade foi lá no teto. É da minha idade mesmo? Tem jeito ou vou ficar assim para sempre? Ótima pergunta, Joana, e vou estar aqui respondendo para você. Nesses casos, onde a pessoa está no momento da menopausa, ela está mais vulnerável a sintomas depressivos e ansiosos. Porém, o déficit hormonal, por si só, ele pode trazer sintomas ansiosos e depressivos, mas não quer dizer que seja um transtorno ansioso ou depressivo que esteja nisso. Por isso é muito importante estar avaliando com uma equipe interdisciplinar, no caso, com a sua ginecologista, fazendo avaliações hormonais, da necessidade de uma terapia de reposição hormonal, se não tiver contraindicações, e também estar consultando um psiquiatra de confiança, assim como também um psicólogo. Mas o psiquiatra, nesse caso, poderá também estar avaliando se estamos frente a um quadro depressivo, ou, no caso da Joana, um quadro de ansiedade, que é patológico ou não é patológico. Isso vai depender se
é muito persistente, gera um prejuízo significativo, assim como da Joana já gerando prejuízo de insônia, gerando a questão de uma ansiedade muito intensa, briga com todo mundo, ou seja, com irritabilidade, podendo já gerar prejuízos. Nesse momento, é necessário ter um alerta de que possamos estar, sim, diante de um transtorno ansioso, mas é necessário uma avaliação interdisciplinar para estar traçando planos. Com tratamento hormonal ou até com tratamento do quadro ansioso, se foi desenvolvido, você pode, sim, melhorar a sua condição de vida, melhorar essa questão dessa irritabilidade, essas brigas frequentes, essa ansiedade que você falou que estava no teto, ela pode, sim, se normalizar e trazer ela para o fisiológico e fazer com que você tenha, novamente, sentimentos bons para com você mesmo, com melhora das relações interpessoais e que você possa ter qualidade de vida e ter vida plena mesmo na menopausa, nessa fase de maturidade. Então, agradeço a tua participação e vamos para a próxima pergunta. Tenho aqui agora o Antônio, de 68 anos, acabou não identificando em qual local que era, talvez por questão de sigilo, e a gente entende isso, fique bem tranquilo quanto a isso. E agradeço, Antônio, por estar participando nesse momento com a sua dúvida, que toda dúvida ela é pertinente. A pergunta do Antônio, de 68 anos, é: doutor, perdi a minha esposa faz 8 meses. Todo mundo fala, tem que ser forte, mas não tenho vontade de nada. Só quero ficar no quarto. Isso passa sozinho ou eu preciso de ajuda? Uma ótima pergunta, Antônio. Acontece com muitas pessoas isso, tá? E vou tentar responder para você aqui de uma forma clara e objetiva para poder estar te ajudando e assim também ajudando outras pessoas, ok? Então, nesse caso do Antônio, onde já faz 8 meses que teve, que vem vivendo o luto, nós temos que sempre diferenciar. O luto tem o luto que a gente é considerado normal e tem o luto que às vezes é considerado complicado, mais tardio. E podemos também ter luto que, junto com ele, ter um quadro de depressão também. Então, diferenciar isso nem sempre é fácil. Mas no caso aqui do Antônio, começou já com isolamento social, não tem vontade de fazer as coisas, aquela avolição, a vontade de querer fazer algo, tomar iniciativa, vem se perdendo. Já faz 8 meses e, pelo visto, acaba ficando com prejuízo. Isolamento, não socializa mais adequadamente, acaba não tendo vontade de fazer mais coisas que gostava. Então, isso pode estar dentro de um quadro de luto associado com um quadro depressivo? Pode. Porém, sempre eu gosto de reforçar, fazer uma avaliação com um psiquiatra, com um psicólogo, para estar avaliando toda essa questão, se tem um transtorno ou não, vai ser o diferencial. Tá ok? Obrigado pela pergunta, espero também ter atendido sua expectativa e mande as suas sugestões, nas próximas vezes estaremos aqui para responder. Então hoje vamos ficando por aqui, agradeço sua participação das perguntas, sugestões e até o próximo programa, onde responderei mais dúvidas e perguntas. Até breve.